Se você quer transformar a sua vida, para isso é fundamental que você tenha foco e desenvolva novos hábitos. A mudança, ela só vai acontecer quando você se dedicar a algo com constância e disciplina. Quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum. Toda vez que você para no meio do caminho, você não vai chegar em lugar nenhum. A gente precisa ter foco e bons hábitos. E hoje nós vamos falar e explorar a importância do foco e como você deve criar novos hábitos para mudar a sua vida daqui para frente. Bora lá? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Maia aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, já te convido a se inscrever, tá? E o assunto de hoje vai ser foco e como criar bons hábitos para você conseguir manter o seu foco aí nas suas atividades, no seu trabalho, nos seus estudos, tá? A gente pensa que o foco não é algo tão importante, mas eu digo para vocês que o foco é um dos principais pontos, né, que você tem que focar. Um dos principais pontos que você tem que observar no seu dia, se você está focando no que realmente importa. Tá, e por que eu falo isso, né? Porque assim, quando você quando você tem seus objetivos, normalmente a gente tem vários objetivos, né, diários, várias metas, mas quando você cria um objetivo, um foco principal, né, em um objetivo, você tem que ter foco naquele objetivo. Parece uma coisa muito óbvia, mas não é, pra muita gente não é. Eu, por exemplo, eu me pegava começando a fazer alguma coisa e tinha muitas outras coisas importantes pra fazer, muitos BO, muita coisa importante. E eu parava aquilo pra fazer uma coisa sem nexo, sem importância alguma. Então, eu perdi o foco no que era realmente importante por distrações do dia. Vou dar um exemplo, por exemplo. Eu tenho um trabalho para fazer ou alguma coisa para entregar, uma data específica para entregar aquele trabalho. E aí eu parava e ia lavar uma louça. Parece muito óbvio. Muita gente faz isso. Não só a louça é um exemplo, mas limpar um fogão ou varrer uma casa. Isso são coisas que você tem que fazer, óbvio que tem que fazer. Porém, quando você cria metas, cria objetivos, você tem que dar foco naquilo. O que significa isso? Você tem que se concentrar. O foco é a capacidade de concentração que você tem em fazer alguma coisa, certo? Então você tem que se concentrar a fazer aquela coisa. Porque se você para no meio do caminho, como eu disse aqui no começo do vídeo, quem para no meio do caminho não vai chegar em lugar nenhum. E eu não estava chegando em lugar nenhum. Simplesmente o que estava acontecendo comigo? Eu parava no meio do caminho e ia fazer outra coisa. E as coisas importantes ficavam. E o que acontecia? Isso acontece com muita gente. E realmente eu vejo isso e acontecia comigo, gente. É normal isso acontecer, tá? Mas quando a gente se dá conta, quando você começa a estudar a sua mente, quando você começa a estudar sobre lei da atração, quando você começa a querer mudar a sua vida, quando você começa a aprender a criar suas metas, você vê que realmente você tem que mudar. Você tem que mudar os seus hábitos. E onde que eu quero chegar com isso? Vamos lá. Quando você cria uma meta, um sonho de vida, um objetivo, um sonho. Você criou seu sonho, certo? Criou seu sonho e aí você cria pequenas metas diárias para alcançar esse sonho. Um exemplo, eu tenho um trabalho da faculdade para entregar. Esse é o meu objetivo principal. Um exemplo, tá, gente? O que eu preciso fazer? Trabalhar naquele trabalho, fazer aquele trabalho, verificar quais são as formas que eu preciso, quais são os passos que eu preciso dar para fazer aquele trabalho. E você sabe que esse trabalho tem um prazo. Por exemplo, fiz que o prazo é amanhã. Chega hoje o dia inteiro, você faz o quê?
vai mexer no celular, vai mexer no TikTok, vai lavar a louça, vai arrumar a casa, vai lavar a roupa e deixa o trabalho pra quê? Pra última hora. Como que esse trabalho vai ficar? Péssimo. Uma bosta. Entendeu? Por isso que você tem que focar no que nas coisas que você precisa colocar muita energia, que você precisa usar muito o seu cérebro. E como que você vai fazer isso? O seu cérebro, ele é um músculo. E esse músculo, como qualquer um outro, ele precisa trabalhar. Se você tem uma prova, por exemplo, para fazer, o que você vai precisar fazer? Estudar. Então, automaticamente, quando você está estudando, você está fazendo o quê? Trabalhando o seu cérebro, exercitando ele. Exercitando ele dia após dia, cria-se um hábito. E esse hábito vai te levar para o sucesso, tirar uma nota boa. Mas você tem que ponderar. O foco principal aqui é te mostrar que você tem que escolher quais são os seus focos principais, quais são o que você quer realizar, que você deseja muito, ou quais são as suas prioridades. Eu digo prioridades porque assim, se você tem como prioridade a faculdade ou tem como prioridade o seu trabalho, você tem que focar naquilo com toda a sua energia. O que sobrar, você utiliza para as outras coisas, entende? Se você deseja realmente ter sucesso em algo, você precisa focar naquilo, porque tudo que você foca se expande. Quanto mais você dá foco, por exemplo, na procrastinação, mais você vai procrastinar. Agora, quando você cria um hábito de focar na evolução, focar no seu processo de desenvolvimento, dia após dia você vai criando hábitos que vão te levar ao sucesso. Isso, gente, isso não é nem lei da atração, isso é ciência, é comprovado. Nosso cérebro é um músculo, você precisa trabalhá-lo. O nosso cérebro, ele vai querer o quê? O que é mais fácil. Por que é mais fácil você acordar e pegar o celular e olhar as coisas que você tem para olhar no celular? Só que você sabe que não é certo isso, que o certo é você fazer outras coisas. O certo é você priorizar você, o seu corpo, o seu bem-estar, acordar primeiro e receber aquela energia que você acordou e entre outras coisas. Então, assim, comece a mudar os seus hábitos. Comece, levantou, arruma a cama primeiro, beba um copo de água, leia algumas páginas de um bom livro. Depois vai mexer no celular, depois vai resolver os BO que você tem para resolver. Então, concentre sua energia, o seu foco no que é mais precioso para você. Porque às vezes você gasta tanta energia mexendo ali, por exemplo, tá, gente? Mexendo ali no celular, no Instagram, olhando a vida alheia. E essa energia você poderia estar usando para outra coisa, entende? Poderia estar usando para ler sobre alguma coisa que vai melhorar o seu sucesso financeiro, por exemplo, que vai melhorar vai reprogramar sua mente, por exemplo. No canal, por exemplo, tem um vídeo falando sobre reprogramação mental, que eu sugiro que vocês assistam, que tá muito bom. Vai fazer coisas que vão te evoluir, entendeu? Por que eu digo isso? Porque quando você gasta sua energia com coisas que não vai te levar ao desenvolvimento, aquilo pode te levar ao fracasso. E isso é uma outra coisa que eu quero falar, assim, que ou você cria bons hábitos e tem foco, ou você vai acabar com a sua vida. Acabar em todos os sentidos. E praticando esses novos hábitos, você pode treinar sua mente para você manter o foco nas suas tarefas. Tomar suas decisões mais certeiras, assim, alcançar seus objetivos mais rápido, tá? Não é fácil, mas assim, se você tiver disciplina, você consegue. Você consegue ter resultados incríveis. E para isso você precisa, gente, identificar quais são os gatilhos que fazem você perder o foco. Por exemplo, se é uma pessoa que fuma, o que leva essa pessoa a fumar? Qual que é o gatilho que leva? A ansiedade?
talvez uma depressão, algum problema financeiro, algum sentimento, porque você pode estar sentindo, ter um sentimento de raiva, de medo, de dor, de até mesmo amor. Então, assim, você tem que descobrir quais são os gatilhos que te levam a esse sentimento, né? A você perder o foco. Então, quando você descobre isso, o que você pode fazer? Anota em quais momentos você mais perde o foco. Quando você tá muito ansioso, quando você quer muito uma coisa, ou quando você tá sentindo muita raiva. Por exemplo, quem fuma tem aquele hábito de fumar. Aquilo já gerou um hábito. E normalmente quem fuma porque às vezes tá ansioso, fuma porque vai começar a trabalhar, fuma porque saiu do trabalho, porque o fumante ele tem os horários que ele fuma. Então aquilo ele já criou um hábito. Então você tem que identificar esses seus hábitos que você tem para tentar refazer um novo hábito, para mudar isso. Você só vai conseguir mudar esse hábito velho criando um hábito novo em cima desse hábito que te leva a perder o foco. Entendeu? Não sei se deu para entender aqui o que eu quis dizer. Criando esse novo hábito, quando o seu gatilho é acionado ali, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem ansiedade. Agora eu já me controlo, já sei os meus pontos, os meus gatilhos. Então eu estou contornando isso e isso me ajudou trabalhando o foco, a concentração e criar novos hábitos. Me ajuda muito, entendeu? Eu começava a fazer uma coisa e já estava fazendo outra. E aí depois eu voltava para aquela coisa e não terminava aquela. Isso é péssimo. Uma coisa que ajuda muito também, gente, é fazer meditação. A partir do momento que você medita, você aprende a meditar, isso te ajuda muito a manter seu foco em alguma coisa, tá? O foco ele é uma habilidade e conforme você vai desenvolvendo isso, você vai criando habilidade com isso. Vai melhorar significativamente assim, na sua capacidade de concentração e de alcançar o que você realmente almeja, tá? Então comece agora mesmo a fazer pesquisar sobre como fazer meditação ou anotar quais são os seus gatilhos para você criar novos hábitos. Eu vou dar aqui algumas dicas que vocês podem fazer para criar esses novos hábitos, para virar assim a chavinha e conseguir realizar todos os seus objetivos. Porque quando você cria um foco em alguma coisa específica, você se torna muito eficiente naquilo. Uma pessoa que tem, por exemplo, uma empresa e aí quer trabalhar com outra coisa aqui, outra coisa lá, ela não tem foco numa coisa específica, então ela não vai ter maestria naquela coisa, entende? Ela não vai fazer aquilo com sucesso, ela vai fazer aquilo pela meia boca, assim, pelas coxas. Então, quando você põe foco numa coisa, aquilo sai excelente, sai sensacional, e você consegue fazer aquilo com mais rapidez e mais agilidade. Então, se liga aqui nas dicas que eu vou mandar, e antes de tudo eu vou ler aqui para vocês uma frase do Robert Collier. O sucesso ele é a soma de pequenos esforços repetidos com regularidade. Então, se você todo dia você tenta mudar, você reprograma a sua mente, você estuda sobre a sua capacidade de ter foco, cria novos hábitos, você vai ter muito sucesso, tá? Isso não é o que eu tô falando, hein? Vamos lá para as dicas. Defina suas prioridades. Você tem que ter clareza no que é mais importante para você, tá? O que você precisa fazer, o que precisa ser feito primeiro. Assim como eu já falei no começo do vídeo, você tem que organizar suas tarefas em ordem de prioridade. O que é mais importante? Concentre-se no que é mais importante. Naquela que é mais crucial para o seu desenvolvimento, para realizar seu objetivo, certo? A dica número 2 é você criar um ambiente propício para o seu foco. Encontre um lugar, um local
que seja tranquilo, que não tenha muito barulho, não tenha distrações. Por exemplo, você quer aprender a tocar um violão, você não vai tocar o violão lá no meio da rua. Separa um quartinho, calmo, tranquilo, pra você aprender a fazer aquilo. Desliga seu celular, desativa a notificação, tá? Isso é muito importante para você evitar essa distração. Mantenha o seu espaço de trabalho sempre organizado, ou de trabalho ou de estudo, ou seja lá o que você estiver fazendo, tá? Para você minimizar as distrações visuais, porque às vezes você vê aquilo bagunçado, você quer arrumar. E outra dica também é para você praticar a meditação, gente. Assim como eu já mencionei aqui, pratica a meditação que ela pode te ajudar a te acalmar a mente, aumentar a sua capacidade de concentração, tá? É fundamental, é top, ó, muito bom. Já eu faço, é muito bom. E dedique também alguns minutinhos para você se sentar em silêncio e se concentrar na sua disciplina, no que você tem para fazer. Você para um pouco e pensa tudo aquilo que você tem que fazer, tá? E outra coisa muito importante, cuide da saúde mental e física, tá? Estar fisicamente saudável vai te ajudar muito, muito, muito a melhorar a sua capacidade de manter o foco e de concentração, tá bom? E também certifique-se que você tá dormindo bem, dormindo o suficiente para manter aquela energia, tá? Alimentação também, priorize uma alimentação mais saudável. Tenta reduzir o estresse, tá? Da sua vida. Fica mais assim, ó, paz, amor, foda-se. Tá bom? Porque isso atrapalha bastante. Outra coisa, defina metas claras, objetivas, específicas, tá? Por exemplo, você quer fazer exercício físico. Estipule quantas vezes na semana você vai fazer exercício físico, quantas horas por semana você vai fazer exercício físico, aonde você vai fazer o exercício físico. E tem aquela coisa certinha, sabe? E outra coisa, gente, comece devagar, tá? É importante você começar devagar e com pequenas mudanças. Tente incorporar um novo hábito por vez e dê para você mesmo um tempo suficiente para você se adaptar àquele hábito. Se você tentar mudar vários hábitos de uma vez, isso pode criar uma sobrecarga em cima de você e você pode acabar desistindo, tá bom? Antes de alcançar seu objetivo. E seja sempre consistente, isso é primordial. A consistência ela é a chave para criar novos hábitos na sua vida. E tenta criar esse novo hábito todo dia, fazer todo dia na mesma hora aquele hábito, para que ele se torne uma coisa natural na sua rotina diária. E seja muito paciente, tá? Porque criar um novo hábito pode ser muito difícil, ter foco também é difícil, tá bom? Mas é um processo demorado que você precisa exercitar. O seu cérebro, você precisa exercitar ele todo dia para ele criar esse hábito aqui, tá? Porque é natural, por exemplo, é natural você ter o hábito de pegar o celular e ficar ali um tempão. Tranquiliza o seu cérebro fazer isso, porque você já tem essa prática, por exemplo. Não sei se você tem, mas assim, é uma prática que você já vai fazendo. Então você precisa trabalhar o seu cérebro para não fazer mais isso e fazer outra coisa no lugar disso. Então leva tempo, tenha paciência no seu processo, tenha disciplina. Melhorar a sua vida leva um tempo, leva um autoconhecimento, mas os resultados são maravilhosos. Mesmo que exija um tempo, depois que você cria o hábito, você começa a ver resultados. Então por hoje é só, pessoal. Já se inscrevam no canal, deixa um like aqui no vídeo, tá? Anota essas dicas aí para vocês começarem a fazer para criarem novos hábitos e ter mais concentração no que vocês realmente querem, nos seus objetivos. E beijos, até o próximo vídeo. Tchau!